Então, a paz do Senhor para todos do grupo. Eu resolvi fazer o vídeo, né, que em parte nós vamos estar falando cara a cara, né, a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar aqui uma breve meditação no livro de Números, capítulo 21, que fala da tomada de Harmor, que era uma cidade na entrada, né, da terra, que seria a terra da conquista. E também aonde aconteceu aqui alguns fatos aqui que nós vamos fazer uma breve reflexão e aplicação na nossa vida. Eu quero ler aqui só apenas em parágrafos aqui. Capítulo 21, eu vou ler do versículo 4 em diante. Então partiram das montanhas de Hor, perto do caminho do Mar do Sul, para contornarem a terra de Edom. E no caminho o povo perdeu a paciência, falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão, nem água, e estamos enfastiados deste alimento de penúria. Então Yahvé enviou contra o povo serpentes abrasadoras, cuja a mordedura fez perecer muita gente em Israel. Então, a nossa reflexão, eu estive meditando nessa palavra, é o que nós somos, né? Nós estamos no caminho e nós, mais do que nunca, nós precisamos determinar o que realmente é ênfase para a nossa vida, né? As nossas lembranças não podem ser esquecidas, porque um povo que saiu do Egito, viu as grandezas de Deus, viu toda, né, a parte soberana de Deus em providência no deserto, porque não existe uma outra condição para um povo sobreviver no deserto, da quantidade que nós sabemos que eram muitas pessoas, né? Saíram mais de 600 mil pessoas do Egito, e sem contar mulheres e crianças. Então nós temos que notar uma coisa: aconteceu no meio do caminho. Eu estava meditando, porque no meio sempre tem alguma coisa que causa fatores que são positivos e negativos. E nesse caso, para Israel, o fator aqui que demandou essa questão foi negativo. Porque depois que eles provaram toda a grandeza de Deus, a nuvem de Deus de dia e a coluna de fogo à noite, eles viram prodígios de Deus, o maná, eles viram Deus provendo carne, eles viram Deus dar livramento na passagem do Mar Vermelho, e mesmo assim não estavam ainda convictos do que estavam querendo na jornada. E o que me faz pensar é que às vezes nós também no meio do caminho, por força de alguma situação, nós também chegamos a pensar, né, se vale a pena, se realmente, né, era isso que eu tinha decidido para a minha vida. E muitas coisas, na verdade, que Deus ele faz para nos dar estabilidade, ele faz para nos dar uma condição futura. E quando eu estou falando em condição futura, eu estou falando bases espirituais para suportarmos aquilo que há de vir ainda sobre essa terra, sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada. O povo não soube administrar a experiência que Deus queria produzir na vida do seu povo no deserto. Então, quando eu estou falando do povo de Israel, nós temos que trazer para a nossa vida, né? Porque senão se torna uma simples história que teve um começo, meio e fim, né? E nós precisamos ser inseridos dentro dessa história. Porque a palavra de Deus, que é tão extraordinária, ela precisa nortear, dirigir a nossa vida em todas as etapas da nossa vida. Nós podemos tomar essa situação que nós estamos vivendo como exemplo, né? É uma situação que provavelmente vai continuar, né, talvez daqui a 1 ou 2 meses, mas nós precisamos sair dessa situação mais fortalecidos. É por isso que nós temos que sempre entender que o caminho de Deus é perfeito. Nós temos que entender que Deus tem um caminho na tormenta. Nós temos que entender Romanos 8:28, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Então nós colocamos aí uma balança, né?
aqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Quando amamos a Deus, nós sabemos que a caminhada pode acontecer imprevistos, né, como aconteceu para Israel. Só que o que Deus ele sempre quer no seu trabalhar na nossa vida é tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa. O que Deus precisava tirar, né, da vida, né, do povo que saiu do Egito era o Egito. Que saíram do Egito, mas o Egito, os costumes, aquela visão, né, de provisão que o Egito tinha, continuou dentro do coração dos israelitas. Então, o que nós precisamos é ter certeza, né, que Deus nos tirou do mundo e que o mundo não pode coexistir dentro, né, da nossa vida. Para que Deus ele tenha plena certeza do que vai fazer, porque Deus ele tem certeza, mas isso tem que ser um trabalhar conjunto, né? Tem que ser um trabalhar que tem que estar dentro do mesmo parâmetro. Deus ele quer, mas eu quero. Deus vai fazer, né, quando nós estivermos dentro de um patamar, né, não de igualdade, porque nós não vamos chegar num patamar de igualdade com Deus, mas dentro de uma razão, né? Nós precisamos se alinhar ao pensamento de Deus. O pensamento de Deus é grande e o nosso é tão mesquinho. Deus queria levar o povo para uma terra extraordinária e o povo estava sentindo saudade do Egito. Então, a igreja, que somos nós, precisa estar ativa às experiências que Deus ele quer formar dentro de nós. Elas precisam arraigar dentro do nosso coração para nós expressarmos toda a nossa gratidão no tempo de crise, no tempo que não vai nada bem, no tempo em que as angústias são maiores do que as alegrias, mas o que faz com que a nossa vida seja próspera é a condição que nós alimentamos dia após dia. Deus não esquece dos seus, Deus não esquece do seu povo. E essa situação aqui era para uma experiência rápida, mas o povo ele se conteve com um sentimento que já poderia ter sido erradicado do coração. Então é por isso que muitos chegam a um determinado patamar e têm que voltar. Tem que voltar para começar tudo de novo. E a nossa vida não poderia ser assim. Nós paramos, erramos, mas nós vamos continuar sem errar mais no ponto que nós erramos. Isso não é ser santo, ou santo demais, ou santarrão, como o que na verdade nós precisamos pegar experiências produzidas por Deus na nossa vida e fazer disso, né, uma condição para não errarmos mais. O que Deus ele faz na expectativa de que a nossa vida se torne melhor. Deus nunca faz para que a nossa vida se torne, né, uma vida que seja desprezível, uma vida que não tenha prazer, uma vida que não tenha alegria. O que Deus faz é para contemplar a nossa vida. A razão maior da nossa existência é a comunhão. Sem comunhão não vale a pena. Sem comunhão o deserto ele vai ser só angústia, ele não vai ser experiência, ele não vai ser projeto de Deus, ele não vai ser escola de Deus, ele vai ser simplesmente angústia para a nossa alma. E Deus precisava ensinar isso para esse povo, que nós possamos aprender da mesma forma. Aprender que todo o caminho que Deus quer trabalhar na nossa vida, ou trilhar conosco, ou nos dirigir, são caminhos de verdades que nós às vezes não queremos aceitar, mas que Deus ele tem que trabalhar dentro dos caminhos que ele mesmo determinou. É o caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito, né? Então imagine só, né, o quanto Deus ele vai trabalhar para produzir essa perfeição na nossa vida. E nós não podemos se esconder atrás de ignorância, de dizer que Deus é Deus e é santo. Não, ele quer produzir santidade, ele quer produzir justiça. Ele quer produzir na nossa vida pessoas que vão deixar marcas neste mundo aqui e vão chamar a atenção, né? Pessoas que passaram, né, com Deus e a visão era Deus e Deus estava no controle e a razão de tudo era Deus. Então aí Deus ele vai ser glorificado. Que Deus abençoe. Não vou mais além. Que Deus abençoe a nossa vida, né? Experimentar o caminhar com Deus é a única coisa que pode, né, ser demasiadamente de valor na nossa vida. Outras coisas talvez elas vão vir e vão passar rapidamente, mas o prazer da presença de Deus, ele precisa nortear e dirigir a nossa vida em gratidão em todo o tempo. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.